Irmãs, o tema de hoje é tempo de florescer, né? A gente colocou ali, e de fato é hoje, né, que começa a primavera, e a semana inteira estava fechado, né? Estava com o tempo fechado, um pouco frio, meio chuva, e ontem, a hora que eu abri a porta da minha casa, que eu entrei, eu falei, nossa, aquele desânimo, né? Eu falei, está tão fechado o tempo, pai. Amanhã nós vamos falar sobre primavera, sobre alegria, sobre florescimento. Eu estava assim, Senhor, olha, eu profetizo que amanhã vai abrir um sol lindo, porque e vai ser um sinal de que o Senhor vai fazer grandes coisas. Irmãs, hoje de manhã, quando eu acordei, que eu vi aquele sol, eu falei, não, só pode ser o Senhor. Ele se preocupa, né? Eu falei, vai ser um tempo maravilhoso para nós celebrarmos entre irmãs. Eu sei que a chuva é importante, né? Choveu, graças a Deus, né? Mas esse tempo foi tão gostoso ver o dia tão colorido hoje, né? E mulheres, filhas amadas, guiadas pelo Espírito Santo, Deus tem um propósito para cada uma de vocês que está aqui, amém? Então, você pode olhar para a irmã que está do seu lado e falar assim, Deus quer falar com você hoje. Fala aí para ela. Vira para a irmã do lado, para de trás. E se vocês quiserem saber de uma coisa, Deus, ele se preocupou desde o início. Ele mostra o quanto ele ama as mulheres. Até eu coloquei um slide, femininas como as flores. Né? Femininas como as flores. Por quê? Flor é feminina? O que vocês acham? Né? Flor é feminina? Parece ser, né? Ela é delicada, ela perfuma, ela é super feminina, né? E ontem nós tivemos uma aula que é Cristologia no Instituto Bíblico, e nós falamos muito sobre Jesus. Mas teve uma coisa que eu falei, gente, que eu peguei, que eu falei, Deus, que incrível, mas eu não vou falar hoje na aula, vou falar só amanhã para as mulheres. Então, algo que me chama a atenção, e presta atenção no que eu vou falar agora. Pensa comigo. Jesus, quando ele veio, né, que ele foi gerado ali no ventre, quando ele veio, a porção divina de Jesus era de quem? De Deus, o Pai. Certo? Eu vou repetir. A porção divina de Jesus é de Deus, o Pai, porque o Pai e o Filho são um. Amém? Mas e a porção natural, a porção de humanidade, era de quem? Gente, ele foi gerado no óvulo, né, no útero de uma mulher. Eu tenho a impressão, né, que essa parte humana veio de Maria, né? E Maria, semente divina foi plantada no útero dela. E talvez você diria, mas é lógico, pastor, é só mulher que engravida. Como é que ia ser diferente? Mas Jesus poderia ter vindo de tantas outras formas. E Deus escolheu uma mulher para gerar o Filho de Deus. E você pode imaginar essa semente sendo plantada numa jovenzinha que a gente acredita que ela tinha entre 15 e 17 anos. Quem tem entre 15 e 17 anos, está namorando, noiva, imaginem comigo. A palavra de Deus diz que ela ouviu todas as coisas e guardou no seu coração até que o tempo oportuno viesse. Então, ela recebeu, né, do anjo a missão dela e guardou até que o tempo oportuno viesse. Ela era uma mulher, uma adolescente comum. Se coloque será que era fácil ela dizer, Senhor, faça em mim a tua vontade? Uau, não era tão fácil assim, né? Que menina extraordinária. E naquela cultura, irmãos, que a mulher não era nada. O judeu, quando ele acordava, ele orava assim, Senhor, obrigada, porque eu não nasci gentil, porque eu não nasci escravo e porque eu não nasci mulher. Ou seja, a mulher era totalmente desvalorizada. Mas aí ele vem para decretar a nossa feminilidade, a nossa identidade. Amém? E é aquela situação que ele fala, ela será auxiliadora, ela será a calmaria num pedido de socorro, ela será o tempero da casa, aquela que vai colorir a vida familiar. Olha a igreja, irmãs. Ontem eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, é só mulher mesmo, para fazer a igreja ficar tão colorida, tão bonita.
E se você parar para pensar e sentir o cheiro dessas mulheres perfumadas, que eu sei que todas passaram perfume aí, mas é tão gostoso, nós somos cuidadosas, né? Ela será a solução dos problemas e não a causadora. Ela será o alívio na hora da dor, o abraço apertado na hora da perda. Foi todos esses projetos que Deus idealizou para nós. Ela será reconciliadora, pacificadora e não causadora do caos, porque nós mulheres, infelizmente, temos essa tendência. Não é? Infelizmente, eu sei porque eu sou mulher, eu já passei por isso. Então, às vezes, o negócio está meio feio. Você vai lá e faz pior, né? Tipo assim, ontem mesmo eu dei um furo, eu falei, ai, Jesus amado, vou até confessar, né? Mas na verdade, foi hoje de manhã, eu fui dar banho na Johanna, e estava meio apertada a situação, e a água estava quente, aí eu falei, vou pegar a outra água da pia para misturar, porque eu precisava dar banho rápido para ela, que ela estava assadinha, só que a água estava quente. Então, no que eu fui tirar o balde, derramou tudo, e o meu marido chegou e olhou, o que você está olhando? Faz alguma coisa. Então, você percebe, fala, ai, perdão, a gente sem querer causa ao caos. E Jesus veio para nos dizer que nós somos pacificadoras. Então, quando ele chegou, eu deveria, no mínimo, ter falado, fica tranquilo, está tudo sob controle. Você pode, por favor, pegar o pano? Né? Então, assim, vocês estão me entendendo, né? E ele falou, e outra coisa, ele fala assim, auxiliadora idônea. E eu fui pesquisar o que significa a palavra idônea. É capaz, competente, moralmente correta. Uau! E ela florescerá, frutificará. Eu fui pesquisar o significado da palavra florescer. E o dicionário, ele coloca ali cobrir-se de flores, brotar flores, enflorar, né? E aí depois tem outro sentido que é tornar-se próspero, desenvolver-se. Né? Eu achei tão legal isso. E hoje eu separei duas coisas. Eu acredito que tem muitas formas da gente florescer, da gente frutificar. E eu, orando ao Senhor, eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer falar comigo? E são duas formas que nós vamos falar nessa noite. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Salmos 92, verso 12. Salmo 92, verso 12. Os justos, ou nós poderíamos mudar aqui as justas, né? Florescerão como crescerão como cedro plantadas na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? Pode sentar, querida. Preste atenção. Ele exemplifica. Ele falou assim, vocês justas, vocês vão florescer, aleluia. Mas ele fala assim, como a palmeira. E eu achei muito interessante. Falei, nossa, como a palmeira. Se você pode passar o slide, no próximo, tem uma foto, que eu acho que exemplifica muito bem. Nesses países que acontecem muito tsunamis, tem muitas palmeiras plantadas ali. Se você pegar a imagem 1 e a imagem 2, você vai ver que o que resta são as palmeiras. Tsunamis que eles derrubam casas, né, fazem coisas, prédios são sucumbidos pela força da água, os destroços. E aconteceu em 2005 que uma mulher de 23 anos, ela sobreviveu agarrada durante 5 dias numa palmeira em alto mar. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus nos diz que nós floresceremos como a palmeira, significa que nós teremos raízes fortes e seremos uma árvore forte. Aleluia! E aí ele dá mais um exemplo. Ele fala assim, como cedro. Só isso? Não, como cedro aonde? No Líbano. Ou seja, tem lugar certo. Nem toda a terra é adequada. Então tem um lugar certo. E a gente não precisa entender muito de planta para entender que, e eu entendo pouco realmente, para entender que só tem um jeito da gente florescer, que é sendo plantada. Então, óbvio, pastora, eu vou repetir, só tem um jeito da gente florescer, sendo plantada. O alimento da planta vem de onde? Vem da onde? O alimento da planta?
Pelas raízes, né? Então tem até uma fotinho que eu coloquei aí das raízes. O alimento vem pelas raízes, né? Nós precisamos estar plantada. Mas se eu plantar uma semente, vê se vocês acompanham o raciocínio, e ela começar a crescer, e aí de repente ela vira para mim e fala: não gostei de ser plantada aqui, vou embora. Não gostei desse solo, tem muito sol, estou demorando muito para dar frutos. Ela pode sair e se levantar e tchau, gente. E o duro é que tem acontecido muito isso. Ela não deveria, mas muitas vezes, sem sabedoria, ela sai. E o estrago é grande. É preciso que o jardineiro tire com cuidado. E esse é o grande segredo. Você pode sair em qualquer lugar, vou arrancar uma plantinha aqui, vou colocar ali? Não pode. E eu não sabia disso. Falei, puxa, é verdade, né? Por isso que as minhas plantinhas não dão certo. Tem que ter um cuidado, não é? Tem que ter alguém que sabe manusear a planta, porque senão ela morre no caminho. O que eu quero dizer é que para florescer, nós precisamos criar raízes. E a Bíblia fala raízes na casa do Senhor, como nós lemos o versículo. Ele fala que florescerão nos átrios do Senhor, serão plantados na casa do Senhor. Só que, irmãs, para a gente criar raízes demora um tempo, não é? Quem aqui já fez a experiência do feijão no algodão? Quem é da minha época aí? Ainda fazem, né? E para ela começar a sair para fora, primeiro ela cria raízes, não é? E às vezes no meio do processo da alimentação ali, que a pessoa, né, ela acaba falando, não quero mais ficar aqui, eu acho que já está bom para mim. E vou falar para vocês, irmãs, se o solo que ela está indo não for o certo, o perigo de ela morrer é grande. Amém? Isso é uma estratégia maligna, e eu falei sobre isso lá no acampamento do ano passado. É uma estratégia maligna. O diabo faz com que a gente vá, não, aqui não está bom, troca de igreja, troca de novo, troca de novo, troca de novo, porque ele não quer que você crie raízes no lugar que você foi plantada. Percebe? Para florescer, você precisa estar plantada. E por natureza, o ser humano, ele valoriza as pessoas frutíferas. Então, as pessoas, elas se conectam com você por conta dos dons que você tem. Né? Então, eu vi ali a Milene e a Dayana. Né? Um exemplo. Poucos se falavam, né? Mas trabalharam juntas ontem, que vocês têm que ver já dos últimos eventos, porque elas se conectaram no dom que elas têm de fazer as decorações, de fazer as coisas. Né? E aí eu vou fazer uma pergunta, Deus te chamou para quê, filha? Qual que é o seu dom? Tem muita gente dependendo de você, sabia? A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 4,14, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição de mãos. Tem gente que precisa se alimentar dos teus frutos, e eles estão esperando. Para isso você precisa ter raízes. Estar plantada no lugar onde você vai ser alimentada, onde você vai ser cuidada e aonde você vai florescer. Amém? E a segunda? Então, a primeira foi fácil, né? Para a gente florescer, a gente precisa estar plantada. E a segunda forma da gente florescer é ser podada. Ai, pastora. Verdade, o que significa isso? A história das podas, dizem alguns historiadores, que ela começou com a ideia do asno, mordendo com seus dentes as plantas, e elas floresciam mais. Outros dizem que foi as cabras ou as ovelhas. E outros ainda dizem que foi por conta das questões naturais, uma chuva de granizo, enfim, mas eles viram que o negócio dava certo. E aí, então, eles começaram a usar as tesouras para podar. A poda, ela altera o desenvolvimento natural da planta. E existem 3 tipos de poda. Está aí no slide, vamos ler juntas? Você consegue ler? Poda de formação, a poda e a poda de limpeza. A de formação, ela tem o objetivo de formar as estruturas da planta.
A segunda é de produção, que ela tem o objetivo de formar frutos maiores. E a terceira é a poda de limpeza, que ela tem o objetivo de manter a sanidade das plantas. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz, né, várias vezes, você vê Deus falando assim, olha a natureza, olha o lírio dos vales, aprenda com eles, né? Olha as aves. E a Bíblia diz lá em João, eu vou pedir para você abrir esse versículo, em João 15, 1 e 2. João 15, verso 1, diz assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim, e que não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, ou limpa em algumas traduções, para que dê mais frutos ainda. Olha que forte, o que não dá fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele poda. Ou seja, ele só poda quem dá fruto, né? Mas qual o objetivo? De podar quem está dando fruto. Qual é o objetivo? Dar mais frutos. A gente tem uma parreira de uva lá em casa, que foi plantada há muitos anos atrás pelo meu sogro. E a pastora Maraísa tem uma parreira de uva também. No ano passado, irmãs, de verdade, eu não consigo cuidar. No ano passado, eu sei que a Maraísa cuida muito, né? Então, ela foi lá, mandou podar, bonitinho. A Gerli, não. Pergunta qual parreira deu mais uva. A minha quase não deu. Quando deu um pouquinho de uva, os passarinhos foram lá e, ó, acabei não aproveitei as uvas dela. Mas não faço isso, né? Ou seja, nós todas passamos ou estamos passando por esse processo da poda, em algum dos estágios. E aí que a gente vai ver agora essa questão do equilíbrio. Uma das principais funções da poda é trazer equilíbrio para o crescimento. Ou seja, quando as árvores não são podadas, eu acho que tem uma comparação aí, elas ficam mais altas, tá? Elas ficam mais altas, produzem frutos pequenos e inconstantes. Um ano ela até que dá fruto, aí depois ela fica 1, 2, 3 anos sem dar fruto. Então, vamos lá, as árvores que não são podadas, elas ficam mais altas, ou seja, de difícil acesso, produzem frutos pequenos e são inconstantes. A árvore podada, você consegue ler comigo? Ela produz frutos maiores, mais acessíveis e constantes. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite. Amém? Que você dê frutos maiores, mais acessíveis e constantes. Aleluia! E preste atenção, você já parou para pensar que os frutos que uma árvore produz não são para ela desfrutar? Uau, não tinha pensado nisso. Ela produz fruto para os outros. Não é? Vocês estão vendo como a Bíblia fala para a gente olhar a natureza, que a gente ia aprender? Né? Ele produz frutos para os outros. A sua vida, irmã, ela foi feita para as nações. Ela foi feita para as gerações, para as pessoas que estão ao teu redor. Vocês percebem o propósito disso? E atenção, tempo de primavera, e essa se você quiser anotar, o tempo de primavera na tua vida, escute isso, encerra o inverno na vida de um outro. Como assim, pastora? Eu vou explicar. As pessoas que estão ao teu redor, ao ver a primavera, você florindo, você perfumando, elas vão ter descanso. Elas vão se alimentar dos teus frutos. Elas vão poder descansar na tua sombra e o inverno delas acaba. Aleluia! Então, a primavera chegando na tua vida acaba com o inverno de outros. Vamos repetir isso? A primavera na minha vida... Amém, glória a Deus. Eu pedi para a Michele subir aqui um pouquinho. O seu fruto, as flores, elas precisam ser acessíveis aos outros. Ela tem que produzir alívio ao teu marido. Vou falar de novo, mulheres casadas. Nós temos que produzir alívio na vida do nosso marido e não peso. E eu falo e me incluo nisso.
Amém? Filha, agora para as filhas, seja alívio na vida dos teus pais. Está ganhando salário? Pai, deixa comigo, que essa eu pago. Ô, glória, cadê as mães aí? Pega essa. Não é? Às vezes os filhos são tão duros com os pais. E eu tenho ouvido muito isso. Ah, você é careta, você não me entende. Você não sabe. Vocês são quadrados, mas eles só querem o teu bem, pega leve. Né? Mãe, seja descanso na vida dos teus filhos. Eles enfrentam tanta coisa lá fora. Vocês acham que é fácil? Parece tão fácil. Ah, eles não fazem nada. Irmãos, chegar na escola, muitas vezes ser maltratado, sofrer alguma questão de bullying, muitas vezes não ser aceito pelo grupo. Eles já passam por tanta coisa na escola. A hora que eles chegarem em casa, abrace eles. Seja sombra, seja alívio na vida dos teus filhos. Ali ele vai te sentir seguro. Funcionário, seja alívio na vida do teu patrão, na vida do teu chefe. Facilita a vida dele, né? Seja alívio na vida dos teus líderes. Amém? E olha quem que é o mais interessado em nos dar alívio. Abre lá em Mateus 11. Mateus 11, verso 28 e o 30. Aleluia. Aleluia, Senhor. Mateus 11, verso 28. Olha quem é o mais interessado em nos dar alívio. Ele diz: hoje para mim e para você, mulher, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu vos aleluia. Eu sinto que tem mulheres que estavam esperando ouvir essa palavra, que Ele vai te aliviar nessa noite. E Ele continua falando: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele não fala que Ele tira o nosso jugo. Ele não fala que nós não vamos ter mais problemas. Ele não fala que agora vai ser tudo mil maravilhas. Ele fala: toma o meu jugo, que ele é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, eu estou contigo. Jugo é aquela situação que coloca nos bois para eles andarem, né? Que é aquela situação, quando ele fala que o meu jugo, quer dizer assim, eu vou andar contigo. Eu estou contigo, filha. Eu estou te escorando. Irmãs, nós estamos aí no mês que é chamado de Setembro Amarelo. Precisou-se criar uma campanha para tentar diminuir as questões de suicídio. E você sabia que 11 mil pessoas por ano no Brasil morrem cometendo suicídio? Isso eu fiz o cálculo, eu falei: meu Deus, é muita gente. Calculei, falei: são 30 pessoas por dia que desistem de viver, que cometem o suicídio. E aí, você tem uma missão: ser alívio na vida dessas pessoas. Você pode deixar as coisas mais leves. Amém? E como eu disse, Jesus é o principal interessado em te trazer alívio. Irmãs, primavera é movimento. Tem esse slide? Parece que ninguém quer ficar parado. Eu não sei se é só comigo, né? Mas sabe aquela vontade que você... Ai, vontade de sair passear, vontade de você sair de casa, vamos planejar, vamos para a praia, né? Vamos fazer... Parece que é como se a gente saísse da toca, né? Melhorou um pouco o tempo. É só eu ou alguém mais aqui está comigo? Primavera é tempo de movimento, é tempo de fazer acontecer. E eu quero profetizar aqui nessa noite que a primavera de 2018 será a melhor estação que você já viveu até agora. Aleluia! É tempo da gente se posicionar. Aleluia! Sabe aqueles dias que choveram, agora para trás, depois de tanta seca, e o medo de vir chuva com tempestade, né? Mas veio chuva calma, chuva para deixar esse tempo ameno.
ela veio para regar as sementes que você tem plantado na casa do Senhor. Profeticamente falando, ela veio para regar as sementes que você tem plantado na casa do Senhor. E eu estudando essa palavra, as irmãs, e falava: Deus, o que o Senhor quer nos dizer com isso? E Deus me deu uma visão. E aquilo foi tão forte, mas que eu caí em pranto ali no escritório, chorei, falei: Deus, obrigada. Deus, obrigada. E falou assim: fala profeticamente às minhas filhas. Fala profeticamente às minhas filhas. Fala profeticamente às minhas filhas. E eu vi, nessa visão eu vi, irmãs, uma terra fofa. E uma semente empurrando aquela terra, empurrando. E ela começou a nascer, e eu vi com os meus olhos abertos, ela abrindo as folhas. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Ele falou: é tempo de romper. É tempo de romper, irmã. Muito foi semeado, muito foi semeado, muito foi semeado, muito. E eu sei, eu conheço muitas de vocês, muitas são minhas ovelhas. E ele continuou dizendo: eu derramei, eu fui escrevendo, irmãs, falei: Deus, fala, eu fui escrevendo, e ele falou assim: eu mesmo derramei a chuva de calma, passaram-se os ventos, eis que chegou o tempo de romper. Mulher, filha dessa casa, pastor, pastoras, chegou o tempo de romper, chegou o tempo de romper. É tempo do favor do Senhor sobre nós. Eu vou repetir: é tempo do favor do Senhor sobre nós, é tempo do favor do Senhor sobre nós. Aleluia, muito foi plantado, e agora chegou o tempo de florescer. Os ventos, as chuvas de destruição já foram, acabaram. Foi o anúncio dessa nova estação. Aleluia, aleluia. Lembre-se, a poda, ela produz frutos maiores, aleluia. Ela produz frutos acessíveis e constantes, aleluia. Agora, o que não está no coração do Senhor, antes de eu terminar, eu queria falar isso: não está no coração do Senhor ver um pai de família sair da sua casa. Não estava no coração do Senhor você ter perdido um ente querido e sofrer por conta disso. Não estava no coração do Senhor você passar por uma depressão. Não estava no coração nem no projeto do Senhor você ter passado por uma dificuldade na tua infância, você ter sido abandonado pelos teus pais, você ter sido molestada. Não estava nos planos de Deus. Infelizmente, circunstâncias geradas na vida, elas não estavam no coração do Senhor, mas elas se transformaram em podas. Eu vou repetir isso. Elas se transformaram em poda. Sabe por quê? Você que passou pela situação, por essa poda difícil que não estava no coração do Senhor, você vai gerar frutos maiores que os outros. Você vai gerar frutos mais acessíveis que os outros. Aleluia. E eles serão constantes. Eles serão constantes. Eu tenho falado isso durante toda a semana. Quando a gente passa por uma dificuldade, a gente tem autoridade para falar sobre aquilo que a gente passou, a gente sabe. Agora, irmã, sabe o que acontece? Se ninguém come o fruto, ele apodrece e cai. Eu vou chamar a equipe de louvor aqui. Nós vamos estar louvando com esse último louvor. E eu vou pedir para você se colocar em pé. Antes de vocês louvarem, eu gostaria muito, irmãs, que vocês, sem restrição nenhuma, se Deus falou com você essa noite, vem até o altar. Só vem do jeito que você está. Talvez para muitas hoje é dia de estabelecer raízes, de se posicionar na casa do Senhor, de aceitar o cuidado do jardineiro. Talvez para outras, hoje é dia de poda, de cortar aquilo que está te afastando do Senhor.
a poda estrutural. Vamos consertar antes mesmo daquele casamento tonto acontecer. Você sabe que não vai dar certo. Poda estrutural. Talvez seja a poda de frutificação. Mulheres que se sentem estagnadas, sem sentido, sem ter o que fazer, se sentem infrutíferas. E talvez seja a poda da limpeza. E essa é a mais doída. Venham mais pertinho, irmã. Podem vir mais pertinho. A poda da limpeza, ela exige entrega. Ela exige posicionamento. Mas ela também vem com uma promessa. Como a Nath falou. Aonde é podado, mais flores vêm. Né? Outra folha nasce, mais frutos vêm. Mais frutos vêm. Mas talvez para outras pessoas seja só o tempo de perfumar, de frutificar, de comemorar. Eu estou numa fase assim, mas de comemorar as coisas que Deus está fazendo. Você pode vir aqui para frente também. Vamos entregar ao jardineiro toda a nossa vida. Amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego o meu coração para Ti. E eu te convido a morar na minha vida. Mas a hora que o Senhor entrar, o Senhor vai ver que eu já fiz muitas coisas erradas. E eu te peço perdão nessa noite. Eu te peço perdão nessa noite. E
eu te peço, Senhor, me ajuda a florescer na tua casa. Nessa noite, eu estabeleço as minhas raízes no Senhor e eu aceito as podas necessárias para que eu possa florescer com autoridade no Senhor. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer por cada vida aqui nesse altar, Pai. Por cada mulher, Senhor Deus, que tem entendido, Senhor, que é tempo de romper, é tempo de romper. O tempo do Senhor, o tempo do favor do Senhor chegou. Aleluia, aleluia. Nós não vamos sair daqui como nós entramos, Pai. Nós repreendemos, Pai, todo espírito maligno, Senhor Deus, de tentativa contra a vida das tuas escolhidas, Pai. Nós repreendemos, Senhor, espírito de morte. Repreendemos o espírito de depressão, Pai. E tudo que não é de Deus, vaza e retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Comece a sentir, irmã. Comece a sentir. Comece a ver com os olhos da fé aquela planta na